noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Estamos iniciando então o nosso culto nesta noite. Culto onde estaremos louvando, adorando e engrandecendo ao nosso Deus. Quero convidar você aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver. Convidar toda a família para estar reunida, para louvarmos, adorarmos a este Deus. Ouvirmos e nos alimentarmos da sua palavra e que possamos dar o nosso melhor a Ele. Que você aí na sua casa possa sentir a presença do Espírito Santo. Que você possa sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu lar, na sua família nessa noite. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, nos colocamos na Tua presença nesta hora. Colocamos as nossas vidas, colocamos os nossos lares, colocamos as nossas famílias diante de Ti. Consagramos e entregamos este culto a Ti, Pai. Que possamos dar o nosso melhor, Senhor. O melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, Senhor. E que a Tua presença seja real em nossas vidas. Que a Tua presença seja real em nossos corações. Que a Tua presença seja real em nossos lares. Que o agir do Espírito Santo venha se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então quero convidar você aí na sua casa, junto com a sua família, a levantar um aleluia nessa noite, engrandecendo o nome do Senhor, porque nada tememos, porque o nosso Deus é grande, amém? Na presença vivo
e as circunstâncias mudam, amém? Então vamos continuar louvando e engrandecendo este Deus, porque nele tudo podemos, amém? Se o sol se pôr e a
Glória a Deus. Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, né? Que bênção poder louvar a Deus e adorar a Deus, mesmo não podendo estar reunidos, mas permanecer adorando ao Senhor, né? Nós somos a igreja do Senhor e não o templo, né? Alguns chamam o templo de a igreja, mas a igreja somos nós, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que confiam, aqueles que adoram ao Senhor. Então, você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu vou estar lendo o livro de Isaías, o capítulo é o 35, do versículo 1 em diante. Ele diz assim: o deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenha medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de santidade, caminho de santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salva voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Amém? Glórias a Deus. Essa é uma palavra de consolo para o povo de Israel que vivia em um tempo difícil. Nós hoje vivemos um tempo difícil, um tempo de incertezas, um tempo onde nós olhamos e alguns puxam para um lado e dizem: se não nos resguardarmos, se não entrarmos em quarentena, morreremos. Outros dizem: não, se nós não sairmos da quarentena, virá uma crise e morreremos. É um momento de incerteza onde você olha e pensa: para que lado devo ir? E eu venho hoje dizer para você para que lado você deve ir. É para o lado do Senhor. É Ele quem nos guarda, como nós cantamos, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia. E a palavra de Deus aqui nos mostra que o Senhor, Ele tem poder para gerar o quê? Flores no deserto. Ele tem poder para tornar as terras desertas em terras férteis. O Senhor tem poder para trazer água onde não tem água, onde há deserto, onde há tristeza. O Senhor tem poder para gerar onde não existe. E o que nós precisamos gerar hoje, irmãos? Nós precisamos gerar fé. O que está se perdendo no meio do povo de Deus é a fé. Muitos estão crendo em homens, outros estão crendo em política, outros estão levantando um tempo de guerra e de batalha entre homens, e a Bíblia é bem clara: a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue.
A sua luta não é contra o seu irmão que tem um pensamento diferente, mas a sua luta é contra Satanás e contra as obras das trevas. Qual é a nossa luta no dia de hoje? É orar para que a nossa família, para que nós mesmos não venhamos perder a fé. É orar para que nós não venhamos secar nesse tempo que estamos aqui parados, que estamos em casa e que às vezes começamos a alimentar mais a carne do que o nosso espírito. É tempo de nós gerarmos isso nas nossas vidas. E como que nós vamos gerar? Buscando em Deus. Ele tem poder para transformar o deserto em algo frutífero, um tempo difícil em algo frutífero. Deus quer que nós venhamos frutificar, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de deserto, mesmo em tempo onde a gente olha e não vê esperança, onde nós olhamos e não vemos um futuro certo. Na verdade, se nós olharmos para o que o homem prevê, nós vemos dois futuros incertos. Mas aqui Deus manda nós olhar para um caminho de santidade. Ele diz: há um caminho de santidade. Um caminho onde o mudo louva ao Senhor. Um caminho onde o surdo ouve, onde o cego vê. Ele está dizendo que há um caminho de milagre. Mesmo em tempo de doença, mesmo em tempo de vírus, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de adversidade, existe um caminho de esperança. Um caminho onde você olha e você vê um futuro certo. Que é este caminho de santidade, o caminho do Senhor. Ele diz: um dia estaremos lá. Ele diz: até mesmo o tolo andando neste caminho, ele conseguirá chegar lá. De repente você olha e pensa que o seu irmão hoje é um tolo por não se guardar. O outro pensa que é um tolo por se guardar. Mas existe um caminho, que é um caminho de unidade, que ele diz: todos encontrarão a Deus. Este é o caminho do quê? O caminho da santidade. Nesse tempo, irmãos, o que nós temos que achar não é o caminho do homem, não é um caminho político, não é um caminho, mas é o caminho da santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter este tempo de santidade. Por isso, através desta filmagem que vai chegar até você, não sei de que forma chegou, eu quero dizer que você tenha um tempo de santidade, que você tenha um tempo de santificação. Antes nós olhávamos para o serviço e dizíamos: não temos tempo porque eu trabalho, eu não tenho tempo porque eu estudo, eu não tenho tempo porque eu estou sempre na correria. Mas é bem possível que você hoje esteja de quarentena e continue sem tempo para Deus. Continue na correria. Agora eu tenho que limpar, agora eu tenho que cuidar, agora eu tenho que ver as notícias, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar botando as minhas ideias para fora, eu tenho que estar contrariando aqueles que não sabem. E continua sem tempo de dobrar os seus joelhos. Continua sem tempo de orar. Continua sem tempo de ler a Bíblia. Nós estamos tendo uma campanha desde o início do ano, de toda semana nós colocarmos os versículos e ler. Quanta gente será que botou em dia, ou quanta gente se perdeu por causa disso? Porque é bem real que nós estamos perdendo os dias, porque todo dia é domingo. Então todo dia é dia de descansar, todo dia é dia de olhar TV, todo dia é dia de olhar seriado, todo dia é dia. E aí perdemos o tempo, perdemos a forma e perdemos um tempo precioso que podíamos estar frutificando. Você já usou a sua rede social para falar de Deus hoje? Ontem? Durante esse tempo? De trazer uma palavra de esperança, de trazer mensagens de conforto, de olhar
para a palavra de Deus e encontrar a resposta de Deus, encontrar o que Deus diz, porque, irmãos, o importante é agradar a Deus. Havia no tempo de Daniel um decreto que dizia: você não pode orar. E Daniel orou. Ele foi punido por isso, foi jogado na cova dos leões. E algum leão pôde tocar na vida de Daniel? Não pôde. Porque ele estava debaixo do quê? Debaixo da bênção de Deus. Você ainda tem a sua oração. Você ainda tem o teu louvor. Às vezes a gente olhava e dizia, pregava: irmãos, hoje no Brasil é permitido pregar o Evangelho, não é como em outras nações, que o Evangelho não pode ser pregado. Hoje no Brasil a gente não pode se reunir por causa de um vírus. Veja como essa liberdade ela é frágil. Basta um decreto, basta uma lei de quarentena e nós já não podemos mais nos reunir. Já está cada um na sua casa. Isso vai nos impedir de levar o Evangelho? Isso vai nos impedir de louvar a Deus? Isso vai nos impedir? Isso depende de você. Isso depende de mim. Se vou deixar que isso me impeça de adorar, se vou deixar que isso me impeça de levar a palavra de Deus, seja através da rede social, seja através daquele vizinho que está lá na janela e você fala: olha que coisa horrível, o que está acontecendo e coisa, você já falou de Deus para ele, dizer: está tudo seguro nas mãos do Senhor. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: olha, até que eu venha, terá guerras, terá peste, fome, epidemias, terremotos. Jesus já disse que isso aconteceria e que isso aconteceria até a sua vinda. Mas como nós lemos aqui hoje, o Senhor diz assim: haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, seja puro, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho haverá leões, animais selvagens, mas não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. É um caminho mesmo em meio ao perigo. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali verão felizes para sempre, e a alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Deus nos promete um lugar onde não haverá mais nada disso. Mas esse é para aqueles que andam no caminho da santidade. É para aquele que permanecer fiel até o fim. Apocalipse diz, né, ao vitorioso, ao que chegar ao final, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, a esse será dada a coroa da vida. Então, irmão, não desanima, não desfaleça, não entre em desespero, não se preocupe, porque tudo está nas mãos do Senhor. A tua família está nas mãos do Senhor. Este país está nas mãos do Senhor. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor e dizemos: eis-nos aqui, Pai. Eu quero convidar você para essa semana estar orando. Para essa semana você estar lendo a palavra de Deus. Para essa semana você está jejuando. Porque se hoje você tem esse tempo, amanhã pode não ter. Se você era daquele que reclamava que não tinha tempo por causa do trabalho, hoje você de repente tem tempo. Eu sei que tem aqueles que ainda estão trabalhando, e que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sei que tem aqueles que retornarão ao trabalho, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sei que aqueles vão ter pessoas que permanecerão em quarentena, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sei que existem pessoas que estão em grupo de risco, mas mal nenhum chegará à tua tenda se você estiver debaixo da mão do Senhor. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É essa promessa que eu confio,
É nesse Deus que eu acredito, o Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o surdo ouvir, o Deus que faz o mudo cantar. Esse Deus que traz milagres, esse Deus que faz maravilhas, é o Deus que nós confiamos. Por isso não entre em pânico, não entre em desespero. Uma hora nós vamos poder nos reunir novamente. E eu quero ver todos aqui louvando ao Senhor. Né, irmãos? É bem estranho nós fizermos o louvor, a palavra, com a igreja vazia, né? Sem os irmãos. Mas um dia nos reuniremos novamente para louvar ao Senhor. Mas durante este caminho, durante este percurso, não desfaleça. Não entre em contendas que não são espirituais. Mas entre no caminho do Senhor, louve ao Senhor, produza frutos, traga santidade para dentro da sua casa, para a sua família, e você verá a resposta de Deus agindo na tua casa, na tua família. Eu creio que os milagres acontecerão em nome de Jesus. Amém? Guarda o teu caminho, que Deus te abençoe e não desfaleça em nome de Jesus.